Desde a criação do mundo, Deus busca homens e mulheres para se relacionar. Foi assim desde o Jardim do Éden com Adão e Eva, passando por Caim e Abel, Noé, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó, além de muitos outros. Alguns não responderam o chamado do Criador e escolheram viver de forma independente. Mas houve também aqueles que abriram mão de tudo e foram usados por Deus de maneira poderosa. E você está ouvindo o 5º episódio de Gênesis, os filhos de Israel. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, volte lá e escute desde o início a jornada incrível de grandes homens e mulheres de Deus. Lembra de Jacó, filho de Isaque? Filho de Abraão? Deus lhe prometeu uma descendência numerosa e incontável, como as estrelas do céu. Por meio dela, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jacó, também chamado Israel, teve 11 filhos homens. Um deles era José, filho de Raquel, sua esposa mais amada e, portanto, seu favorito. Agora você vai conhecer a trajetória desses homens e descobrir como os filhos de Israel, movidos pelo ódio e pela inveja que sentiam de José, foram capazes de tramar a morte do próprio irmão. Depois que partiu pela cidade de Harã, na Mesopotâmia, Jacó empreendeu uma longa viagem até chegar na terra de Siquém, em Canaã, são e salvo. Jacó tinha inúmeros rebanhos de ovelhas, bois e cabras e precisava de um lugar para abrigar sua numerosa família, os servos e os animais. Ele procurou um homem chamado Hamor, que era o proprietário da região, e comprou um pedaço do território, pagando o valor em moedas de prata e bronze. Essa foi a segunda aquisição de terra cananeia feita por um patriarca do povo judeu. A primeira foi comprada por Abraão para sepultar sua esposa Sara. Ali, Jacó montou um acampamento com tendas onde passou a morar com suas mulheres e filhos. Certo dia, Diná, filha de Jacó com sua esposa Lia, saiu para passear. No caminho, ela encontrou um rapaz chamado Siquém, um dos filhos de Hamor, que tinha o mesmo nome da cidade. Ao ver Diná, Siquém se apaixonou e a agarrou à força. Me solta! Tira as mãos de mim! Como você é linda! Calma! Vai ficar tudo bem, calma. Por favor, alguém me ajuda! Socorro! Infelizmente, ninguém ouviu o clamor desesperado de Diná e ela foi violentada pelo rapaz. Devastada e humilhada pelo que aconteceu, Diná voltou para o acampamento de seu pai Jacó. Ao saber do que havia acontecido, Jacó amparou a filha, desolado, sem conseguir falar nada. Os irmãos de Diná, ao contrário, ficaram furiosos. Como esse maldito teve coragem de tocar na nossa irmã? Siquém desonrou Diná. Isso não vai ficar assim. Percebendo a loucura que tinha cometido, Siquém se arrependeu e contou ao pai o que tinha acontecido. O que você fez foi um desatino, filho. Foi abominável, odioso. Jacó vai querer te matar. Eu sei, pai. Eu perdi a cabeça, mas eu amo Diná. Quero consertar as coisas e me casar com ela. Converse com Jacó, por favor. Hamor procurou Jacó e tentou remediar a situação. Siquém está apaixonado por sua filha. Por favor, permita que ela se case com ele. Podemos ser parentes. Meus filhos se casam com as moças do seu acampamento e seus filhos se casam com as nossas. Fiquem morando aqui com a gente. Comprem as terras que quiserem e faremos bons negócios. O próprio Siquém quis se desculpar com Jacó e os irmãos de Diná. Se tiverem misericórdia de mim, darei a vocês tudo o que me pedirem. Os presentes que quiserem e pagarei seja qual for o valor do dote de casamento. Mas deixem que Diná se case comigo. Naquela época, o casamento dos filhos era decidido pelos homens das famílias.
Jacó gostaria que sua filha se casasse com um rapaz de seu povo, mas diante da situação delicada de Diná, ele se viu num impasse. Foram os filhos de Jacó que tomaram a decisão. Não podemos deixar nossa irmã casar com um homem que não é circuncisado. Seria uma vergonha. Só aceitamos com uma condição: que todos sejam circuncidados, como é o costume entre nós. Assim, os homens da sua cidade poderão se casar com nossas moças e nós nos casaremos com as suas filhas. E seremos um só povo. Caso contrário, iremos embora com nossa irmã. Hamor e seu filho Siquém concordaram na mesma hora. Sem perder tempo, o rapaz foi circuncidado. Em seguida, Hamor falou com os moradores da cidade sobre a proposta dos filhos de Jacó e de como eles eram pacíficos. Acreditando que a aliança com a família de Jacó teria benefícios para os negócios, Hamor e os outros homens adultos foram circuncidados. Ao terceiro dia da circuncisão, quando os homens estavam no auge da dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, pegaram suas espadas e entraram na cidade sem ninguém notar. E mataram todos eles, inclusive Hamor e Siquém. Em seguida, entraram na casa de Siquém e pegaram a irmã que já estava morando lá e a levaram. Vamos embora, Diná. Mas o que está acontecendo? Por aqui, rápido! Depois da matança, os irmãos saquearam os bens daqueles homens, levando bois, jumentos e ovelhas. Tiraram das casas tudo o que havia de valor e levaram também as mulheres e crianças como prisioneiras. Quando Jacó soube, ficou apavorado. O que vocês fizeram? Por causa disso, eu serei odiado por todos os moradores dessa terra. Os homens da vizinhança vão se unir para destruir nossa casa e nossa família. Nós somos poucos comparados com eles. Seremos todos mortos. E o senhor acha que a gente ia permitir que nossa irmã fosse violentada sem fazer nada? Ao ver Jacó preocupado com os acontecimentos, Deus lhe disse: Quando você fugiu da ira de seu irmão Esaú, eu lhe apareci em Betel. Vá para lá com sua família e faça um altar de adoração a mim. Jacó obedeceu. Ele reuniu suas mulheres, filhos e servos e disse: Livrem-se de todos os deuses pagãos que estão no acampamento. Purifiquem-se e troquem suas vestimentas. Nós vamos para o lugar onde Deus me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou por todo o caminho onde andei. Naquela época, não se tomava banho todo dia pela dificuldade de encontrar local para se lavar. Purificar era tomar banho e se apresentar diante de Deus de roupa limpa, já que seria uma ocasião especial. Mas também significava se purificar de toda a sujeira que poderia haver na mente e no coração. As imagens de Deus vieram do espólio que os filhos de Jacó levaram de Siquém. Todos entregaram os ídolos para Jacó, que os enterrou. Depois que Jacó partiu com sua família, o terror de Deus invadiu as cidades da região, provocando muito medo em seus moradores. Com isso, ninguém perseguiu a caravana de Jacó. Em Betel, Deus voltou a aparecer para Jacó e reafirmou sua aliança. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Uma nação e uma multidão de nações sairão de você. Reis procederão da sua linhagem. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei a você e aos seus descendentes. Assim que terminaram de adorar ao Senhor, todos partiram de Betel a caminho de Efrata, também conhecida como Belém. Raquel, a esposa de Jacó, estava esperando o segundo filho. A gravidez já estava avançada e no meio do caminho ela entrou em trabalho de parto. O parto foi muito difícil para Raquel, que quase perdeu a criança. A parteira a encorajava no meio das dores, mas ela já estava a ponto de desfalecer. Sua preocupação era com o filho. Por favor, salva meu bebê!
Eu não estou aguentando mais. Acho que eu não vou conseguir. Vai conseguir sim. Força, Raquel. Não desista. Mais um pouco. Vamos. Agora falta pouco. Meu filhinho. Deus me deu outro menino. O nome dele será Benoni. Benoni significa filho da dor, filho da aflição. Mas Jacó, que chegou a tempo de ouvir sua esposa, interviu. Não, Raquel, minha amada. Ele será chamado Benjamim, filho da nossa felicidade. Segundos depois, Raquel não resistiu ao parto e morreu. Jacó perdeu a mulher que mais amava. Lembra que no episódio anterior, o pai de Raquel, Labão, acusou Jacó de que alguém de sua família havia furtado os seus deuses? Jacó, sem saber que Raquel tinha roubado as estatuetas, disse que essa pessoa deveria morrer. E as palavras de Jacó se tornaram realidade. Raquel morreu pouco tempo depois e foi enterrada a caminho de Belém. Sobre sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, que existe até os dias de hoje. Dali, todos partiram para a região de Éder, onde Jacó morou com a família. Foi quando algo muito grave aconteceu. Rúben, o filho primogênito de Jacó, se deitou com Bila, a concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo. Segundo a tradição oral judaica, Rúben se arrependeu profundamente de seu erro e foi transformado através do jejum. Não há relatos de que Jacó tenha repreendido Rúben, mas sabemos que esse ato de grande desonra teve sérias consequências, como veremos mais adiante. Enquanto o filho mais velho dava motivo de tristeza ao pai, José, o mais novo, depois do bebê Benjamim, só lhe dava alegria. José tinha 17 anos e apacentava as ovelhas com os irmãos. Tudo o que eles faziam de errado, José dedurava para o pai. Imagine a raiva que os irmãos tinham de José. Quando José nasceu, Jacó já era idoso e se apegou ao caçula. Ele o amava mais do que a todos os seus filhos. Certa vez, Jacó fez uma bela túnica colorida e a deu de presente a José. Os irmãos ficaram com ciúmes e já não conseguiam falar com ele de forma amigável. Para piorar a situação, José procurou os irmãos e lhes contou o sonho que teve. Sonhei que a gente estava no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e o de vocês rodearam o meu e se curvaram diante dele. Os irmãos ficaram indignados. Mas o que é isso? Está querendo dizer que vai ser nosso rei? Que vai mandar em nós? O ódio dos irmãos por José crescia a cada dia e ele nem se dava conta de como os provocava. Tanto que fez questão de contar mais um sonho. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Dessa vez, Jacó ouviu e o repreendeu. Ora, que tipo de sonho é esse? Então, você acha que todos nós vamos nos curvar na sua presença? Os irmãos já não suportavam mais José. Jacó, no entanto, ficou com o sonho do filho na cabeça, tentando entender seu significado. Tempos depois, Jacó mandou José ir atrás dos irmãos, que tinham levado o rebanho para Siquém. Vá atrás deles, José. Veja se seus irmãos e os rebanhos estão bem e venha me dar notícias. Sim, meu pai. Pode deixar. José acabou descobrindo que os irmãos foram para outra região chamada Dotã e foi para lá encontrá-los. Quando ele estava chegando, os irmãos o viram de longe e começaram a conspirar. Lá vem o sonhador. Vamos matar José. A gente joga ele nesse poço e diz para o nosso pai que um animal selvagem o matou. E então veremos no que vão dar os sonhos dele. Ao ouvir isso, Rúben foi contra.
Vocês ficaram loucos? Vão querer sujar as mãos com o sangue do nosso próprio irmão? Se quiserem, joguem ele no poço, mas não o matem. Quando José chegou, os irmãos foram para cima dele e tiraram a túnica que ele estava vestindo. O que vocês estão fazendo? Parem com isso, me soltem! Os irmãos jogaram José no poço vazio e, em seguida, se sentaram para comer pão sem se importar com seus gritos. Essa brincadeira não tem graça. Me tirem daqui. Mal sabia José que os irmãos não estavam brincando. Eles realmente queriam matá-lo, com exceção de Rúben, que havia se afastado para tentar encontrar uma maneira de tirar José do poço. Neste momento, os irmãos viram uma caravana de mercadores ismaelistas se aproximando em camelos. Judá também não queria que José fosse morto e, percebendo que os irmãos estavam decididos a tirar sua vida, ponderou. José é nosso irmão, nossa carne, nosso sangue. Não podemos matá-lo. Isso trará condenação sobre nós. Melhor vendê-lo para esses mercadores. Todos concordaram e tiraram José do poço. Até que enfim, vocês vão ver só quando eu contar para o nosso pai. Você não vai contar nada, José. Nunca mais. E então, José foi entregue nas mãos dos mercadores e vendido pelos próprios irmãos. Por 20 ciclos de prata. Algo em torno de $200 ou R$1.000 nos dias de hoje. Isso demonstra o quanto os irmãos queriam se livrar de José. Sua vida não tinha valor para eles. Para com isso, Simeão. Mande ele parar, Levi. Aser, Naftali, me ajudem. Por favor, parem. Nós somos irmãos. Judá, por que estão fazendo isso? Me larga! Mesmo diante do desespero de José, os irmãos continuaram com o plano. José foi amarrado e levado para o Egito como escravo. Quando Rúben voltou e não o encontrou no poço, ficou apavorado. Onde está José? O que fizeram com ele? Rúben pensou que os irmãos tinham matado José. Ao descobrir o que aconteceu, se sentiu responsável por não tê-lo protegido e ficou preocupado com o que iam falar para o pai. Os irmãos, então, mataram um bode e molharam a túnica de José com o sangue do animal. Em seguida, levaram a túnica ensanguentada para Jacó e mentiram, dizendo: Encontramos isso no caminho, pai. Parece a túnica de José. Veja se é mesmo. Ao reconhecer a túnica que ele mesmo tinha feito, suja, rasgada, coberta de sangue, Jacó ficou completamente desolado. É a túnica do meu filho. Ele deve ter sido atacado por um animal selvagem. José foi despedaçado. Jacó rasgou suas vestes em sinal de luto, como era costume na época. E chorou a morte de seu filho amado por muitos e muitos dias. Toda a família tentou confortar Jacó, mas ele recusou ser consolado. Vou chorar a morte do meu filho, até morrer. E assim, Jacó continuou em luto por José, consumido de dor e tristeza. Enquanto isso, José chegava ao Egito com os mercadores. Tudo era diferente. Estátuas de diversas divindades por todos os lados. Homens e mulheres vestidos de linho branco, perucas, olhos pintados. Pulseiras e colares de ouro, riqueza e exuberância pelas ruas do mercado por onde passavam. As barracas vendiam os mais diferentes produtos, tecidos finos, pedras preciosas, aves exóticas, frutas, esculturas, armas, objetos, plumas e muitos outros artigos que José nunca tinha visto. Mas uma das barracas mais concorridas era a dele, a dos escravos. José foi desamarrado e posicionado em um local estratégico à vista de todos. E então, o mercador colocou sua mercadoria à venda. Rapaz jovem, 17 anos, forte, boa aparência, dentes bons. Impossível imaginar o tamanho da dor de José naquele momento. Sempre tratado com carinho pelo pai, criado como um príncipe com conforto e regalias. E agora estava numa terra estranha, sozinho, vendido como uma coisa qualquer.
Como deve ter sido sofrido lembrar de seu amado pai. Será que algum dia conseguiria revê-lo? Seria ele capaz de perdoar os irmãos pelo que fizeram? Os sonhos que ele teve iriam de fato se realizar? As respostas para essas e outras perguntas você descobrirá no próximo episódio de Gênesis. Você acompanhará a trajetória de José. Depois de ter sido injustiçado e preso, passou de escravo a governador do Egito, se tornando o segundo homem mais poderoso daquela nação depois apenas do faraó.